eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente discutir temas importantes para a nossa sociedade. E hoje, no nosso programa, a gente vai conversar sobre a conscientização da anemia falciforme e a população preta. E para isso, recebo a minha convidada, Sheila Ventura, que é diretora da Associação Pró-Falcêmicos. Ela é palestrante, é coordenadora do Fórum dos Portadores de Patologia do Estado de São Paulo, entre outras atribuições que ela também vai falar para a gente, né, Sheila? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite e vamos hoje informar um pouco a associação, né, a população sobre o que é a doença falciforme. Certo, muito bem. Vereadora Inês Paz, seja bem-vinda. Olá, mais uma vez nós estamos aqui no Mulheres em Pauta, debatendo temas que fazem a diferença para a cidade de Mogi das Cruzes, mas não só para a nossa cidade, fazem diferença para o Alto Tietê, enfim. E hoje a gente vai trabalhar um tema que, no meu ponto de vista, ele não está bem informado, conscientizado, que tem a ver com a anemia falciforme. E é por isso que nós estamos com a presença da Sheila, porque ela é uma estudiosa, além de ser uma estudiosa, ela também possui essa patologia, como ela mesma disse, né? Então, acho que era importante a população saber e o programa vai oferecer e demonstrar o quanto nós somos leigos a respeito dessa doença. Sim, então, para a gente iniciar, queria que, de maneira bem didática mesmo, a gente iniciasse explicando o que é a anemia falciforme. Então, a anemia falciforme, ela é uma doença hereditária, né, degenerativa crônica. O que acontece? É uma doença passada de pai para filho, uma alteração nos glóbulos vermelhos do sangue, que se torna muito parecido uma foice. Né? Porque a população em geral conhece as hemácias, elas são redondinhas, maleáveis e circula pelos órgãos, né? Pelos vasos sanguíneos normalmente. Nas pessoas que têm a doença falciforme, essas hemácias elas sofrem uma mutação genética. Ela sai do seu formato normal, redondinho, e começa a ficar em formato de foice, meia-lua. Daí o nome falciforme, né? É uma deformação nas hemácias. E essa deformação, ela causa várias alterações, né? Então, o que acontece? Ela vai aglutinando uma na outra, entope os vasos sanguíneos, e os primeiros sinais e sintomas são muitas dores ósseas. O branco dos olhos fica amarelado, a pele fica amarelada, né? Quando criança, a gente chama de icterícia, né? Aquela criança que nasce amarelinha, toma banho de luz. No caso das pessoas com doença falciforme, ela fica a fase da sua vida sempre amarelinha. Né? Principalmente quando ela vai ter essas dores, quando ela acontece todo esse entupimento dos vasos, que na parte técnica chama crise vaso-oclusiva, que é entupindo os vasos, ela começa a mudar ali o seu físico, né? A ficar mais pálido, mais cansado, e as dores das articulações. Muitas das vezes são dores acompanhadas com inchaço, principalmente criança, inchaço nos pés, nas mãos, né? E é uma criança que tem muita baixa imunidade. Ela sempre vai ficar com secreção, sempre gripadinha, né? Com pneumonia, porque a nossa imunidade ela é muito baixa, a gente não tem defesa. Por isso tem sempre que tomar cuidado, tomar vacinas específicas, né? Hoje, desde junho de 2001, é diagnosticado no teste do pezinho. Certo. Então, todas as crianças que nascem já são diagnosticadas no teste do pezinho. Quando elas nascem ali com a doença, elas já são direcionadas para os centros de referência. Aqui em Mogi das Cruzes deve ter os hospitais que já atendem, né, essas crianças. Por isso também chamar a atenção da população, principalmente das mães, na atenção no teste do pezinho. Porque muitos das mães nem conhecem, acham que o teste do pezinho é aquele carimbo, né? Que pega quando a criança nasce. E o que acontece? Antigamente, quem tinha essa doença não passava dos 30 anos. Hoje nós estamos chegando aos 30, aos 40, 50, 60 anos, por causa do avanço das pesquisas, né? Mas ainda é uma doença que
vem a óbito, leva a óbito por falta de informação. É uma doença mais antiga e mais comum na população negra. Sim, né? Qual é a relação? Ela não é uma doença exclusiva da população negra. Certo. Ela é de tendência maior na população negra, porque ela tem de origem, né? Ela vem da África e passa por outros continentes. E aqui no Brasil, devido à grande miscigenação, né? Pessoas brancas também podem ter a doença. Mas ainda carrega esse estigma de ser uma doença da população negra. Certo. Né? E falta muitas pesquisas, muitas informações para isso. Sim, e hoje você é uma estudiosa, sabe muito sobre o assunto, mas como foi quando você descobriu a doença? Você já tinha algum conhecimento? Não, quando eu descobri, quer dizer, no caso foi minha mãe, fui diagnosticada aos 7 anos de idade. Certo. Daí o que ainda pode estar acontecendo hoje? Eu tive um diagnóstico incorreto. Por causa dos sintomas que eu falei, os inchaços, pé e mão, dores nas articulações, foi confundido como reumatismo. Né? E aí começou um tratamento para o reumatismo, só que essa medicação acabou me trazendo várias sequelas. Até que fui parar numa UTI, no hospital, e lá o médico foi fazer a investigação genética porque ele desconfiou da doença falciforme. E aí se descobriu que o meu pai, com 39 anos, tinha a doença e não sabia. E eu tinha uma irmã com 2 anos que também tinha. Só que a minha mãe já tinha perdido 5 filhos. Nossa. E com o diagnóstico de meningite e pneumonia. Né? Os médicos suspeitam hoje que foi um diagnóstico errado também. E aí, com todo estudo foi feito com a minha família, chegou à conclusão que todos eles tinham. Nossa. Né? Hoje só tem eu com a doença e meu irmão, ele carrega o traço, que é também o que a gente tem que chamar a atenção da população. Qualquer pessoa pode ter o traço falciforme. O que significa isso? A pessoa ela carrega uma porcentagem dessas células alteradas e não sabe. Né? São chamados dos genes alterados e não sabem. Não tem sintomas. Muitas vezes vão descobrir ou quando vão doar sangue, porque é feito todo um mapeamento, ou quando casa com alguém que tenha esse mesmo gene, ou a pessoa também tem a doença e não sabe. Aí pode gerar os filhos, né? Então, para vocês terem uma ideia, na cidade de São Paulo, a cada 35 pessoas, um tem esse gene alterado. Nossa, é um número bem expressivo. Exatamente. E aí você voltou o seu trabalho para a área? Foi algo natural? Não, eu fui Você viu a necessidade? Eu digo que eu fui achada pela associação. Né? Eu sou da cidade de Suzano, Mogi das Cruzes, e muitas das vezes e minha irmã também tinha muitas dores, né? E a gente não vinha para o hospital, e muitas vezes os médicos não sabiam como cuidar da gente. Sim. Né? Era medicamento errado, era um tratamento totalmente incorreto, tanto que hoje eu tenho sequelas devido a esse mau atendimento. E aí, fazia tratamento no hospital, lá em São Paulo, ainda faço até hoje, o mesmo hospital, desde a infância até hoje. E aí, eu comecei a pesquisar, porque eu tinha que aprender a me cuidar e cuidar da minha irmã. Né? Minha mãe já tinha falecido, e aí foi quando a própria equipe do hospital nos apresentou para a diretoria da associação, falando da nossa história, de várias internações. Eu comecei em 2000 e estou até hoje. Né? A associação ela faz um trabalho de conscientização da doença. Né? A gente trabalha desde a população aos profissionais, palestras desde albergue a faculdades, que é justamente com o intuito de levar informação, porque a gente hoje tem a prova que a prevenção é o que propõe uma melhor qualidade de vida. Para a medicina, eu não passaria dos 15 anos. Hoje eu tenho 43, né? Com várias sequelas da doença, mas devido àquela coisa, né? A gente, ao longo dos anos, vai aprendendo o autocuidado, o que me faz bem, o que me faz mal, medicamentos que eu posso tomar ou não. Né? E também sempre conseguir dialogar com os médicos. Porque muitas vezes, não só quem tem a doença falciforme, qualquer outra patologia, às vezes tem uma diabetes, às vezes tem uma doença rara, né?
entra no consultório com uma dúvida e sai com 10. Uhum. Porque fica com medo de conversar com o médico, porque ele tem o diploma, eu sou, né? Não. Então, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que fazer um trabalho de equipe. Sim. Eu tenho a minha convivência com a doença e o médico entra com a parte técnica, né? Sim. Você, né, ninguém mais conhece melhor, né? E, vereadora, a Sheila ali relatou várias, né, uma sequência de erros médicos na época da infância dela. Você acha que existe uma evolução para a área da saúde de hoje? A área da saúde de Mogi das Cruzes está melhor preparada para atender esse tipo de demanda? Então, eu digo assim, que de fato nós estamos melhor preparados, né, o avanço da ciência, até o fato pegando aqui na cidade de Mogi das Cruzes, aparecer na Secretaria de Saúde, às vezes, uma referência sobre o traço da anemia falciforme. Mas eu acho que ainda está muito a desejar, não só aqui em Mogi, mas com a saúde como um todo, né? Como a Sheila estava dizendo, que a conversa com o médico. Hoje, o que a gente tem numa consulta com o médico? Ele nem olha, às vezes mal olha para o rosto do paciente, é uma coisa super corrida. Então, acho que existe sim um desrespeito com algumas doenças, ou, como diz assim, a questão por exemplo, eu vinha ter contato com essa questão da anemia, acho que o correto é falar traço da anemia falciforme, né? Eu vim ter contato no meu primeiro mandato de vereadora, em 2003, porque a gente teve um munícipe, entrou em contato com o nosso gabinete naquela época, e a família dele era uma família grande, já tinha perdido, acho que alguns filhos, se não me falha a memória, bastante filho, e acho que todos tinham. Uhum. E daí, por aquela questão da gente conversar, aí vem essa questão da conversa, né? Sim. Conversar, a gente levou para São Paulo, né? Ele foi ter um tratamento lá em São Paulo, e provavelmente deve ser aonde, né, a Sheila faz o tratamento, e se diagnosticou. A partir daquele momento que eu fui pesquisar, porque eu mesma não sabia essa questão da anemia, né, falciforme. E tanto que a gente fez uma lei, né? Nós fizemos uma lei aqui em Mogi das Cruzes, que até trouxe, e a gente vai fazer uma adequação nela, que o projeto, que é a lei que foi aprovada em 2005, que autoriza o município a instituir o Programa de Prevenção e Assistência às Pessoas Portadoras do Traço Falciforme ou Anemia Falciforme no município de Mogi das Cruzes. Agora, pouco se tem essa questão da conscientização, pouco se vê, porque desde que eu saí, até depois que eu deixei de estar vereadora, né, em 2008, porque quando nós estávamos no mandato, a gente fazia alguma mobilização. Mas depois que eu deixei, eu fiquei sabendo que o vereador Geraldão, né, em memória ao Geraldão, ele deu uma continuidade, mas muito sem ter um envolvimento da Secretaria de Saúde. Certo. Então, eu acho que não há assim, um envolvimento no sentido de ver algumas doenças. Então, tanto que a turma falava assim, mas isto é uma característica da população preta, e que não é verdade. Quer dizer, acho que a incidência pode até ser maior, nem sei, a Sheila talvez tenha mais dados do que eu, porque a gente tem visto também na população branca. Então, o que a gente vê? Que a ciência está avançando, mas ainda algum incentivo de você descobrir, de você investir, eu acho que não existe. O teste do pezinho é fundamental, é importante, é um avanço. Mas até estava conversando com a secretária adjunta de saúde daqui de Mogi das Cruzes, que a gente poderia fazer, né, uma semana, um dia do teste, pegar um posto, né, uma UBS, né, uma Unidade Básica de Saúde, e a gente fazer uma conscientização nesse dia. Mas aí o que ela responde? É muito caro. Porque não é um teste simples de você tirar o sangue, que é um teste bastante demorado. Gente, mas a vida
está em primeiro lugar. Então, aí você fica tudo condicionado à questão do orçamento. Então, não tem orçamento. Mas a gente sabe que se você fizer um trabalho de base nas UBS, nas escolas, você pode começar a erradicar. Então, eu avalio que, assim, demos avanço bastante grande. A nossa cidade tem bastante equipamento, mas eu acho que falta o básico. O básico é você ter os profissionais com a devida, não os profissionais médicos e tal, mas o próprio funcionário, né, com a devida informação, mais divulgação. Era importante ter bastante publicidade, divulgação e publicidade nas TVs, né, mas a gente não sente isso. Eu avalio que ainda deixa muito a desejar no sentido da conscientização e de ter programas nas escolas, nas UBS, para ter o devido esclarecimento. Porque eu acho que muita gente não sabe que talvez possa ser a portadora dessa patologia. Sim. Sheila, agora entrando, né, falando um pouquinho do poder público, você já falou um pouquinho da área da saúde, até mesmo do trabalho da associação. Como você avalia as movimentações do poder público? Porque a gente sabe que precisa existir ações, como a vereadora falou, da lei de 2005, né? Então, como você avalia essas ações? Olha, a gente precisa muito das ações, né, do poder público, dos gestores, essa conscientização, porque muitas vezes a gente faz todo o barulho, né? Associações, os movimentos, mas a gente precisa das pessoas que têm o poder da caneta. E igual, não adianta fazer um projeto de lei e engavetar. Esses projetos de lei para a gente é muito importante. Em 2012, nós fizemos aqui, nós recebemos uma medalha das mãos em memória o Geraldão, né? Que a gente vinha já fazendo esse trabalho. Mas aí é aquilo, quem vem depois sempre acha que não é interesse, né? Não é interessante. Mas, como bem colocou a doutora, a vereadora, eu acho que precisa dar mais importância à vida, né? A empatia à dor do outro. Sim. Então, quando a gente carrega o tema população negra, por mais que digam que acabou o racismo, que não há racismo velado, não, hoje ele está escancarado. Sim. E na saúde isso é visível e ele leva a óbito. Um descaso, um mau atendimento, uma demora no atendimento, uma demora no diagnóstico, né? Então, a gente precisa mais de pessoas envolvidas, falando, fazendo projetos de leis. Aproveito também a oportunidade para chamar as pessoas, as famílias do Alto Tietê, Mogi das Cruzes, Jundiapeba, Suzano, para procurarem as suas unidades básicas e para estar se cadastrando, porque muitos, devido a essa falta de conhecimento, não vão às unidades básicas. Por quê? Às vezes eles chegam, não têm o equipamento, ou o funcionário, né, que está lá, o profissional de saúde está lá, não consegue ajudá-lo, manda para outro lugar. Muitas das vezes, as pessoas que moram assim no Alto Tietê, interior, elas vão para os grandes centros procurar tratamento. Sim. Né? Sai de Suzano para ir para São Paulo, centro da cidade, né? Existe muitas... para procurar o tratamento, para poder sobreviver. Né? E isso, muitas das vezes, tem ali a situação financeira, às vezes não tem dinheiro para passagem, isso impacta no tratamento, falta de medicamento. Então, comecem a procurar a Câmara, né, Municipal da sua cidade, comecem a procurar as unidades básicas, tentar fazer, porque as unidades também são responsáveis por isso, as unidades básicas. Sim. Né? Elas têm que começar a procurar mais... se preparar mais. Sim. Sheila, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o racismo na área da saúde, né? Porque além dos temas que a gente fez específicos sobre racismo, né, vereadora, sempre acaba pincelando em algum outro tema, né? Sempre acaba ficando escancarado, como você mesma disse. Sim. Infelizmente, essa questão do racismo institucional, racismo estrutural, nós da Falciforme, a gente sentiu muito isso desde o início. Por quê? Né? Ficou frisado uma doença da população negra e ainda, como eu bem falei para vocês, a doença ela causa muita dor, muita.
Então, muitas das vezes, a gente tem que usar algumas drogas, né, como morfina, medicamentos muito fortes, né? E aí, quando você chega num pronto atendimento, o profissional não conhece, e ele pergunta, o que você toma? Ah, eu tomo morfina, eu tomo aquilo, ele olha para você, Já aí ele vai te dar uma dose, só que você continua gritando de dor. Por que acontece? Com a dor da doença falciforme, ela vem acompanhada, muitas das vezes, com uma infecção. Então, período menstrual, às vezes uma gripe, uma infecção urinária. Então, começa a dor alertando que tem algo errado no seu organismo. E as mulheres, no período menstrual, é terrível, né? Imaginem vocês que não tem nada, período menstrual, aquela dor, né? O corpo dolorido, aquele mal-estar. Nós é muito mais, né? Então, o que acontece? Aí você vai para o hospital procurando ajuda. E aí, muitas das vezes, você está ali com dificuldade respiratória, com dificuldade para falar. Se você tiver um cuidador que está com você e começa a falar, olha, pode tomar isso, aquilo, ela faz tratamento no hospital, beleza. E vai ficar com você, o tratamento ainda é mais acolhedor. Sim. Agora, se é um paciente que passou mal na rua e ele chega no hospital, né, então, muitas das vezes, ele chega gritando, não é porque ele está chamando a atenção, é porque ele está pedindo socorro. A dor é muito intensa, muito intensa. E muitas das vezes tem profissional que deixa ele ali sentado para ver se realmente ele está com dor ou que ele está chamando a atenção. Nossa. Né? E a gente teve casos, por exemplo, isso não só da doença falciforme, homens que procuram para o seu atendimento, às vezes está com hipertensão, infartando, e aí ele chega cambaleando, o que acontece? Ah, lá, está alcoolizado, deixa atrás do biongo para esperar a bebedeira passar para poder atender. Quando vai ver, esse homem já veio a óbito. Isso são os relatos de médicos, de profissionais, isso vem mostrando cada vez mais o mioma, né, o tratamento das mulheres negras, tratamento preventivo. Muitas das vezes essas mulheres não são nem examinadas, nem tocadas, né? Como bem falou aqui a doutora, como é que a gente vai falar de conscientização se hoje é tudo por lote, né? Por cota? Ele tem que atender em 5 minutos uma pessoa. Não dá para eu falar o que eu tenho, que eu estou sentindo em 5 minutos se o médico não olhar para mim, né? Então, ele tem que ter um olhar qualificado, uma escuta qualificada para poder atender aquele socorro. Mas, infelizmente, hoje a gente está tendo aí vários óbitos de causas evitáveis por uma falta de escuta. Sim. Existe muito, né, a ser feito. Muito. E dentro da associação, como vocês avaliam os principais, né, trabalhos, os principais pedidos? Então, a gente começa ali conversando, né? A gente faz parte do Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal. Então, através dos conselhos, a gente vai levando as demandas que recebe. Então, por exemplo, se a gente recebe que tal região está com falta de medicamento ou não tem ali o profissional de saúde, a gente leva para a Secretaria da Saúde para começar a mapear quantas pessoas tem, como que está a fila, né? A questão dos óbitos, por que tem uma pessoa que está esperando o ortopedista lá 2 anos. Aí, às vezes, começou com aquela dorzinha, hoje ela já está de bengala, já está de muleta. Sim. Né? Porque essa fila também, a gente tem que falar da regulação, do fluxo. Porque, às vezes, a pessoa chega só com sintomas, né? Aquela coisa que se ela fizesse uma fisioterapia, Já um iria exame, melhorar, né? já eliminava o problema. Mas, muitas vezes, leva ali a amputação, né? Leva a uma prótese. E é isso que a gente tem que começar a falar. E na associação a gente avalia muito isso, né? A gente recebe telefonema do Brasil inteiro, principalmente assim, do Alto Tietê, né? Do interior, que são lugares que acabam pouco atendimento, poucas vagas, a fila de espera é grande, né? E, infelizmente, esses relatos de óbitos, de sequelas da doença, de mau atendimento, é o que a gente recebe sempre. Sim. Bom, a gente consegue ver, né, que realmente é toda uma engrenagem, né, vereadora?
Com certeza. A questão que a gente ouve, né, falar, que a doença que mais mata é o câncer, mas daí você faz todo o investimento que tem que investir, mas larga outras questões. Veja a questão de óbito, como ela bem relatou. Eu até trouxe uma pesquisa, não está muito, como diz, atualizada no dia de hoje, mas falando aqui, ainda as pessoas de 2014 a 2020, a média anual de novos casos de crianças diagnosticadas com doenças falciformes de 1.087 crianças. Eu fico pensando assim, para um avanço da ciência, você ainda ter pessoas que vão a óbito por causa disso, quer dizer, que é fácil de você tratar, porque aqui nós temos um levantamento, aqui já está bastante atualizado, até 2016. No Brasil todo, 6.749 pessoas morreram, foram a óbito, porque não foi tratado da anemia falciforme. Então, e não dá para dizer que a gente não está avançado na ciência, mas como a Sheila colocou, e eu concordo com ela, ainda no nosso país, a gente está nas mãos, né, dos grandes laboratórios, então acho que é preciso investir na saúde preventiva, né, que hoje é chamado da estratégia da saúde da família. Só que, como é feito aqui no nosso país, eu acho muito, como ainda não é levado a sério. Então, a gente, tudo bem, vamos nos inspirar em alguns lugares que deu certo. Eu acho que a gente tem que se inspirar no lugar que deu certo. Eu lembro que no primeiro mandato do Jundiabe, o vice-prefeito era o doutor Zanetta, e ele foi a Cuba para conhecer o programa que antes era chamado Programa da Saúde da Família, né? Agora é chamado de Estratégia da Saúde da Família. Então, ele foi conhecer. Só que foi lá, conheceu, mas não aplicou nada aqui na nossa cidade. Não aplicou nada, porque o programa que a gente conhece, que tanto tem, muitos médicos vêm não só para o Brasil, mas está esparramado para o mundo afora, de Cuba, levando essa experiência, que o médico vai até a família, faz aquele levantamento, aquele diagnóstico, aquela visita. Eu não tenho visto isso aqui na nossa cidade. E a gente tem o programa, a Estratégia da Saúde da Família. Então, acho que a gente precisa entrar na saúde preventiva. Então, precisa começar, precisa dar um primeiro passo. Sim. Se você não der o primeiro passo, você não vai superar isso. Então, eu espero, né, com esses programas, né, a associação, e tudo isso, eu acho que ajuda. Mas é preciso ter aí a vontade política dos governantes. Isso. Porque quando você vai discutir, né, você abre orçamento, claro que você tem que fazer levantamento de prioridades, isso é verdade, mas a gente vê que é investido, às vezes, uma grande parcela do orçamento em questões que não vai incidir diretamente na vida da pessoa. Então, essas terceirizações, e hoje em dia, na saúde, está muito grande as terceirizações, e agora a gente já ouve falar em quarteirização na questão da saúde. Então, você pegando aqui, só não saindo um pouquinho, dentro da saúde, mas saindo um pouquinho da anemia falciforme, a questão da psiquiatria. A gente, fiquei sabendo que aqui em Mogi das Cruzes, o CAPS infantil vai ser terceirizado. Mas por quê? Porque, eu conversando com a secretária de saúde, ela disse porque não conseguem contratar psiquiatra. Precisa analisar. Qual o problema? Salário, questão salarial. Agora, quando você terceiriza, não é que eles vão pagar bem, é que daí trabalha-se pouco. Então, essa precisa ser reformulada, precisa ser visto. Então, a saúde está virando uma mercadoria. Então, quem tem dinheiro consegue comprar o produto. A população preta, pobre da periferia está totalmente desassistida. As UBSs, as unidades básicas de saúde, cada vez mais estão terceirizadas. Então, tudo agora não pode se criar mais as UBS, porque agora é outra forma de ver a saúde.
Legal, eu acho que é legal essa estratégia da saúde da família, mas não atende toda a população. Sim. Então, é claro que saúde e educação, elas caminham juntas, porque quando você investe na educação desde do berço, vamos dizer assim, o que as pessoas ficam menos doentes, porque daí você vai ter uma educação alimentar, você vai ter, enfim, né, uma questão de higiene, uma série de questões. Então, é um problema sério, mas só que a gente fica assim, as pessoas estão morrendo. Sim. Né? Então, é preciso ter mais esse investimento. Até estava conversando com a Sheila, que a gente fez, agora no dia 25 de abril, a gente fez uma emenda, né, nessa lei que a gente aprovou, criando, não que vá resolver o problema, criando um dia municipal, né, de conscientização, enfim, de você ter um investimento na anemia falciforme. Então, as várias cidades aqui do Alto Tietê já têm esse dia, o 25 de abril, e nós vamos, a partir agora do ano que vem, a gente vai cobrar da assistência social também, de toda a secretaria, para a gente fazer um grande planejamento para o ano que vem. Então, é mais uma forma de você estar conscientizando e trazendo para as pessoas mais de perto, dizer, uma doença que às vezes a pessoa nem sabe que existe. Sim, né? verdade, vereadora. Bom, já chegamos ao final do nosso programa. Sheila, quero agradecer sua presença. É possível achar a associação nas redes sociais? Sim, sim. Nós temos o Instagram, @redeaprof. Temos a nossa página, inclusive a página, ela frisa muito essa questão do racismo institucional, a questão da população preta, www.aprof.org.br. Certo, muito Tá bom? obrigada. E, claro, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Vereadora, obrigada por estar aqui com a gente mais um dia. Eu que agradeço e sempre estaremos juntos na defesa dos interesses da população, da maioria da população. Certo. E, claro, obrigada a você que nos assistiu. O Mulheres em Pauta fica por aqui. Até a próxima.